Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sindicast, o videocast do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará. Neste primeiro episódio, a gente conversa com o presidente da entidade e vamos falar de temas relacionados diretamente à categoria, mas também de interesse geral da sociedade. Não é isso mesmo, Charles? É isso, Rita. Eu espero que esse primeiro episódio estreia, seja o início de uma série de videocasts em que a gente possa conversar com os colegas do Fisco do Estado do Pará e também com a sociedade paraense. Estreiazinha meio nervosa, né? Mas a gente vai se soltando aos poucos. Vamos falar um pouco sobre um tema de interesse mais geral, que é a reforma da Previdência. Da Previdência também é importante, mas hoje a gente vai falar da reforma tributária, que é o que está na ordem do dia. Como é que tu avalias, antes da gente falar digamos assim, fazer o juízo de valor propriamente dito do objeto reforma, como é que tu avalias o processo de tramitação do projeto? Bom, paradoxalmente, a gente pode dizer assim, que há quase 50 anos não é pouco tempo, né, Rita? Eu era um menino ainda, uma criança. Há quase 50 anos não se fazia uma mudança tão estruturante do sistema tributário. Enfim, então essa reforma já é uma necessidade antiga. Ainda que tenha sido ou esteja sendo, já que ela não se encerrou, parcial, porque, veja, ela é fundamentalmente uma reforma tributária sobre o consumo. Ela não está tocando, na renda e no patrimônio. Toca muito levemente com o IPVA, mas, enfim, não está acontecendo aí uma reforma sobre renda e patrimônio, que é pela renda e patrimônio que será possível, inclusive, ajustar, calibrar a carga tributária, que pesa muito sobre o consumo. Veja, mas apesar de ser uma reforma há muito tempo demandada, há décadas demandada, ela tramitou de uma maneira assim, com pouco debate com a sociedade, especialmente na Câmara, tá certo? Essa crítica precisa ser feita, tá? Embora a gente reconheça que houve um avanço, tá? Mas setores importantes da sociedade, inclusive os servidores do fisco, as entidades representativas do fisco, foram um pouco consideradas, nessa primeira fase na Câmara. No Senado, por sua vez, já houve mais escuta da sociedade, talvez porque o Senado seja uma casa mais vocacionada para escutar a federação, os estados, até porque o interesse legítimo de estados e municípios está muito em jogo nessa reforma tributária, que afeta a vida de todos nós como cidadãos e cidadãs, mas afeta a vida dos entes, o equilíbrio entre os entes. Quando eu falo entes, eu me refiro à União, estados e municípios. Havia um temor, ou pelo menos cogitava-se uma perda quase total da autonomia dos estados e municípios em relação, principalmente dos estados, em relação à arrecadação, a política arrecadatória dos impostos que hoje são estaduais. Isso foi corrigido? Parcialmente corrigido, Rita. O que saiu da Câmara para o Senado, saiu uma proposta, um modelo com uma intervenção muito grande nos estados e municípios, um ataque muito grande na autonomia de estados e municípios, no seu poder, na sua prerrogativa de legislar sobre os impostos de sua competência. Veja, o Senado reduziu um pouco, mitigou, atenuou um pouco essa quebra de autonomia, mas não eliminou. Há danos causados para estados e municípios na hora de distribuir e repartir as receitas. Vai haver uma concentração, uma centralização da arrecadação das receitas e depois uma distribuição, para os estados e municípios. Isso ainda nos preocupa. Há um risco de federalização do IBS. O que é o IBS? É o Imposto sobre Bens e Serviços. É o imposto que vai suceder o ICMS e o ISS, para resumir aqui a história. Tá? O ICMS hoje de competência dos estados e o ISS de competência dos municípios. Então, estados e municípios agora vão dividir, compartilhar a competência de fiscalizar esse novo imposto. A questão é que há uma contribuição sobre bens e serviços que vai ser mais ou menos o espelho do IBS,
Então, eles vão incidir sobre a mesma base, bens, serviços e direitos. E com uma legislação federal sobre a CBS que vai repercutir diretamente na legislação do IBS. O que eu estou dizendo isso, traduzindo? Há um risco na proposta aprovada na Câmara e agora aprovada no Senado, que voltou para a Câmara, de federalização de um imposto que é de competência de estados e municípios, e a gente precisa ficar atento a isso. Para a população em geral, a pergunta que a gente mais ouve é, afinal de contas, a gente vai pagar mais imposto, menos imposto? A reforma vai diminuir a carga tributária? Não, a reforma não vai reduzir a carga tributária. Veja, a reforma promete uma simplificação dos tributos que incidem sobre o consumo. É uma reforma sobre o consumo. O governo diz que o ano que vem, não é, vai apresentar a segunda parte dessa reforma, que é sobre renda e patrimônio. Por hora, não há redução de carga. Veja, a tributação seguirá sendo muito onerosa sobre o consumo, o que penaliza mais as pessoas que vivem de salário, os trabalhadores. A classe média e as classes, né, mais desfavorecidas, elas pagam muito mais impostos proporcionalmente que os mais ricos. Isso é uma realidade que, por enquanto, a reforma tributária não alterou. Quem ganha com a simplificação? Ganha a promessa de que a economia ganha, os setores econômicos ganham, os segmentos ganham, porque é uma simplificação. Há uma redução do chamado custo Brasil, né, que acaba também acarretando, impedindo, criando uma barreira para a geração de novos empregos. Então há essa promessa. Vamos avaliar se essa promessa será entregue, tá? A reforma, ela é positiva nesse sentido. De fato, ela simplifica. Ela é, e a gente tem dito, insuficiente. É preciso que a segunda parte dela seja feita. É preciso que o Brasil se alinhe às melhores experiências internacionais, os países que se reúnem ali na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em média, a tributação sobre o consumo desses países gira em torno de 30% a 32% sobre o consumo. Tá? No Brasil, a carga sobre o consumo é próxima de 50%, ou seja, ela é muito pesada. Mas só é possível reduzir a carga sobre o consumo se você ajustar, calibrar nas altíssimas rendas, e é importante frisar isso, Rita, nas grandes rendas, altas rendas, os super ricos. A gente está falando, pessoal, então, de tributação dos super ricos aqui. Exato, e super rico, assim, e é bom a gente frisar, porque no Brasil a gente tem essa distopia de classe média, quem tem um Creta na garagem, achar que é rico. Não é. Super rico Quando é super rico. Quando a gente fala de super ricos, a gente está falando de quem? Super rico a gente está falando, por exemplo, de algo em torno de 0,03% da população brasileira, por exemplo, que ganha mais de 300 mil reais por mês. Isso é super rico, né? Super rico é o pessoal que tem offshore. Super rico é essa gente que tem altos investimentos, que vive da especulação. Esses são super ricos. Eles são uma fatia mínima da sociedade brasileira, mas eles detêm boa parte, a maior parte da renda. Então, essa gente no Brasil não é tributada, ou é insuficientemente tributada. E porque não tributamos essa gente, o que faz o Estado brasileiro? Tributa mais, onera mais quem vive do salário. Por quê? Porque nós somos um país muito desigual, Rita, e é preciso investimento público, é preciso manter a saúde e a educação, e só se faz isso com dinheiro de imposto. Toda vez que se fala nessa tributação dos super ricos, os contrários falam, porque agora eles vão embora do Brasil, vão tirar seus investimentos daqui e vão deixar de gerar empregos. Isso é possível? É um risco real? Isso é um mito. Esse é um discurso que é chantagista, né? Em primeiro lugar, vários deles não moram no Brasil. É importante dizer isso. Vários deles não moram no Brasil. Tá certo? E vários deles querem viver no melhor dos mundos. Vivem em países que taxam pesadamente altas rendas e grande patrimônio, né? Mas taxam levemente o consumo. Eles querem viver no melhor dos dois mundos. Eles querem ser taxados, né, no Brasil, na renda e patrimônio, né, com baixa tributação,
e querem viver, né, fora com a baixa tributação no consumo. Então é preciso taxar, é preciso fazer justiça fiscal. Nós temos que enfrentar essa agenda. Ainda que haja ali residualmente um ou outro que vá se evadir, mas eles já se evadem nos paraísos fiscais, se evadam na não tributação dos seus rendimentos, dos seus ganhos de capital. Então nós temos que enfrentar uma agenda, nós não podemos mais submeter a sociedade brasileira a esse tipo de chantagem. Charles, o sindicato está preparando um congresso para o ano que vem. Qual é a pauta desse congresso e por que ele é importante? Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer o segundo Conefisco, que é o Congresso do Fisco Estadual do Pará. O segundo, Rita, da história do sindicato. Por que demorou tanto? É porque esse congresso está previsto no estatuto do sindicato, mas ele não tem ali uma periodicidade. Então foi realizado um único congresso na nossa história. O sindicato vai fazer, em 2024, 32 anos de existência. E ao longo desses 32 anos de existência, só houve um Conefisco, que foi em 1998, portanto há 25 anos. Nós vamos fazer, o ano que vem, em abril de 2024, o segundo da nossa história. E assim, eu te falo, Rita, e aos colegas que vão nos assistir, a todo mundo de fora, mesmo do Fisco, que vai ser o maior evento da história do sindicato. Nós vamos pautar temas muito importantes, reforma tributária. Veja, em abril do ano que vem, essa reforma terá sido, pelo menos é isso que se espera, terá sido aprovada no Congresso Nacional. E nós teremos começado a discutir. Já teremos mais elementos até para analisar e avaliar os primeiros meses de aplicação dessa nova realidade, desse novo ordenamento jurídico tributário. Vamos discutir, portanto, a reforma tributária. Vamos discutir, tem um tema muito importante, estamos organizando um painel para discutir o que a gente está chamando de o novo ethos do trabalho. O mundo do trabalho mudou. O fisco mudou. O que se exige hoje dos servidores do fisco em termos de perfil, de características, de habilidades, é diferente daquilo que se exigia na época que eu ingressei no fisco, há 30 anos, em 1993. E nós temos aí a revolução tecnológica, a inteligência artificial, o impacto da crise climática, porque ela afeta o mundo do trabalho. Então nós temos essa aparente contradição entre o trabalho, o teletrabalho e o trabalho presencial, que ele já é uma realidade, a gente tem que discutir esse assunto, a gente precisa regulamentar isso, como é que nós vamos funcionar. Então a gente vai discutir esse painel, o mundo do trabalho. E vamos também fazer um painel sobre a lei orgânica da administração tributária, tanto nacional, porque veja, essa reforma tributária traz uma outra novidade, Rita, ela prevê que as administrações tributárias da União, dos estados e dos municípios terão uma lei orgânica nacional. Ela não fala com esses termos, mas a Constituição diz uma lei complementar para regular, para organizar as administrações tributárias e as suas carreiras, direitos e garantias. Então a lei orgânica estadual perde sentido nesse cenário? Não, pelo contrário, ela ganha ainda mais sentido. Nós temos uma lei orgânica estadual do Pará que começou a vigorar em 2011, aprovada e promulgada em 2011. Aliás, em novembro agora de 2023, a nossa lei orgânica da administração tributária do Pará vai fazer 12 anos. Tá? Então, nós estamos assim, 12 anos de lei orgânica, nós somos, o Pará é um dos 6 estados brasileiros que contam com lei orgânica. Eu arrisco dizer, sem receio, Rita, de que nós temos a lei orgânica mais avançada dos estados brasileiros, os que têm a lei orgânica, mas mesmo assim a gente precisa atualizá-la, modernizá-la, e nós acabamos de fechar um entendimento com a administração da Secretaria da Fazenda, com o secretário da Fazenda, o Renê, de que em janeiro de 2024 nós vamos instalar uma comissão bipartite, ou seja, Secretaria da Fazenda e sindicato, para atualizar a lei orgânica da administração tributária do Pará, que a gente está chamando, Rita, de projeto LOAT 2.0, ou seja, será a segunda geração da nossa LOAT, que o ano que vem vai fazer 13 anos. Para o cidadão comum, por que é importante que os servidores do fisco do seu estado tenham uma lei orgânica? Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando de uma atividade que, de acordo com a Constituição Federal, exerce atividades, a administração tributária exerce atividades essenciais ao funcionamento do Estado.
Um fisco, a administração tributária, é preciso ter servidores valorizados, com garantias, com prerrogativas. Concursados para ter independência. Né? Concursados, é preciso que eles tenham independência para atuação. A nossa atividade, Rita, é uma atividade que atua numa zona muito conflituosa, num conflito de interesses entre o público e o privado. Então, nós estamos falando de um país cuja cultura é muito aversa ao pagamento de tributo, há uma reação, quase uma legitimação da sonegação. A gente vive essa realidade no Brasil, uma negação da importância do imposto. Então, sempre que possível, né, quem tem poder econômico, que se traduz em poder político, quer interferir no fisco para não pagar impostos. Então, veja o quão importante para a sociedade é a gente ter uma administração tributária profissionalizada, com autonomia, com capacidade de trabalhar e buscar os impostos, arrecadar os impostos na forma da lei. Com regras bem claras de atuação, né? Exatamente. Porque isso deixa a sociedade mais segura, né, do que está sendo feito. E do ponto de vista a gente estava falando sobre essa questão da LOAT e tu falaste da imagem, né, que as pessoas não quando a gente fala em imposto, é uma coisa naturalmente, né, que não é agradável para ninguém. A imagem dos servidores, ela não é das melhores, né? Tu concordas? Concordo. Eu concordo que ela não é das melhores, mas isso é um processo histórico. Como fazer para mudar isso? Desde os tempos bíblicos, né? Certo? Um dos apóstolos de Jesus, para quem acredita, para quem crê nas Escrituras, era um coletor de impostos. Certo? E era tido pelos fariseus como um pecador, né? E Jesus era criticado pelos fariseus por ir à casa de Mateus, certo? Por andar com essa gente. Por andar com essa gente, certo? Então, veja, a passagem, eu li um livro, Rita, há algum tempo, do Gore Vidal, chamado Juliano, que foi um imperador romano, e tem uma passagem sobre os coletores de impostos, né, que mostra, naquela época, a carga negativa sobre essa função pública, que antes era ligada e associada ao soberano, porque no passado, antes do Estado moderno, o imposto, o tributo, era do soberano, e ele retirava a força dos súditos. O imposto não é mais associado ao soberano. O imposto é um instrumento de possibilidade único que possibilita uma vida em sociedade, uma civilização. O imposto é associado a direitos. Rita, deixa eu te contar uma coisa. O meu pai, que eu perdi em 2020, em dezembro de 2020, o meu pai fez um transplante de fígado. Ele estava condenado em 2011. E foi o SUS, foi graças ao SUS que o meu pai ainda, sabe, a gente teve o nosso pai com a gente ainda por mais de 9 anos. Foi o SUS que o salvou. E o SUS é mantido por impostos. O que foi a pandemia? O que seria da sociedade brasileira não fosse o SUS? Nós teríamos passado por uma tragédia ainda maior, porque já foi trágico aquele período, né? Nós perdemos mais de 700 mil vidas. Então, isso porque nós tivemos o SUS, senão teríamos perdido milhões de pessoas, tá? Então, SUS, educação pública, nós acabamos de dizer uma prova do Enem. Isso é imposto. Imposto a gente tem que associar imposto à justiça, a direitos, à cidadania, à civilização. A negação ao imposto é a barbárie, é a tragédia, é o caos social. Então, imposto é do bem, imposto não é do mal. Então, esse tipo de diálogo a gente precisa fazer e a gente procura fazer com os colegas, com a sociedade, entendeu? Não nos vejam com o olhar de quem olha, né, demonizando o imposto historicamente, os tribunos, os coletores de impostos. Tá? A gente está aqui contratado pela sociedade, no nosso caso especial, pela sociedade paraense, para buscar os impostos da sociedade para melhorar a vida das pessoas. Agora, o que falta são leis mais justas para que essa cobrança, de fato, alcance quem tem mais, né? Sem dúvida. Para pagar mais e quem tem menos para pagar menos. Isso é um papel da política, dos políticos, do legislativo, mas nós, no sindicato, temos que participar desse esforço. Não é uma coisa, isso não tem nada a ver com a gente. Nós somos servidores, a gente cumpre a lei. É verdade. Os servidores do fisco exercem uma atividade vinculada, plenamente vinculada à lei. Sabe o que significa? Que a gente não pode fazer tudo o que a gente tem que fazer, tem que ser em decorrência da lei.
Nós somos obrigados a cumprir a lei. Ainda que a gente eventualmente divija daquela lei, daquela regra, daquele regulamento, mas nós exercemos uma atividade plenamente vinculada. Se o contribuinte se sentir injustiçado, lesado, porque um servidor do fisco fez, né, atuou para cumprir a lei, ele tem os seus canais, ele tem, no caso da Secretaria da Fazenda, as esferas administrativas para recorrer e tem o judiciário. Mas não é dado ao servidor do fisco, escolher se cumpre ou não cumpre a lei. Então vamos escolher bem os políticos que vão fazer essas leis, né? Com certeza. Eu acho que por hoje é só, mas a gente vai voltar novamente para reforma tributária, rende em vários programas, né, Charles? Há muitos. E como a gente vai ter o segundo Conefisco em abril, só para deixar claro, 17 a 19 de abril. A gente está numa fase agora, Rita, percorrendo o estado do Pará gigantesco. Estivemos recentemente em Marabá, na caravana do Sindifisco, e já escolhemos em Marabá os delegados para o segundo Conefisco. Vamos ainda este ano de 2023, tá, pessoal? Vamos ainda em Redenção e vamos a Tucuruí. E nós vamos prosseguir ao longo do próximo ano, porque quem participa do Conefisco são os delegados eleitos pela categoria nas diversas unidades da Secretaria. Então, o tema da reforma tributária em abril do ano que vem vai estar muito quente. Até porque, veja, nós já terá sido aprovada a reforma sobre o consumo na Constituição e estará em curso a reforma sobre renda e patrimônio, que é prometida. E estará em curso a discussão sobre a Lei Orgânica Nacional das Administrações Tributárias, que também vai ser um tema importante do Conefisco. Então, a gente vai voltar para tratar com calma, né, com atenção de todos esses temas. Obrigada, Charles. Obrigada para você que está nos acompanhando até agora. E siga a gente, siga o Sindifisco nas nossas redes sociais. Valeu, Tchau. Bacana, né? Olha, essa logo bonita. Eu espero que esse seja, como eu disse no início, o primeiro de uma série de episódios para a gente conversar. São muitos assuntos para a gente tratar ao longo do tempo. Um abraço a todos. É isso aí. Tchau, tchau. Audio Jungle.